Olá, bem-vindos, bem-vindas. Esperando a Jennifer entrar aqui para a gente se conectar. Oi, Bruna, tudo bem? Vamos falar de oráculo e intuição hoje. Esperando a Jennifer chegar para a gente começar o assunto. Essa mulher incrível que criou um oráculo a partir das percepções dela e que vai estar falando um pouquinho aqui com a gente. Aí, a Jennifer já chegou. Estamos entrando. Oi, Dalvana. Oi, lindeza. Oi, Vanessa, querida. Ai, que linda. Que bom estar com você aqui. Ai, que alegria. Obrigada por esse convite. Uhum. Uau. Gente, eu e a Jennifer, a gente não se conhece pessoalmente, né? Eu estava vivendo processos bem intensos quando eu quebrei meu pé e estava pintando e encontrei a Jennifer através do oráculo dela, né? Aquilo mexeu muito comigo, me inspirou muito, foi muito curativo e aí assim, eu falei, eu preciso trazer a Jennifer para falar sobre isso, falar sobre esse processo de criação, falar sobre, enfim, sobre algo que é tão feminino que é a intuição e os oráculos, né? Então eu deixo a Jennifer se apresentar, deixa ela falar. A Marina, linda, outra, né? A Marina que entrou aqui agora, outra linda que também fez o oráculo dela. Então vai lá, Ai, Jennifer, então, conta pra gente isso. agradecer, eu vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Jennifer e eu criei o oráculo da mulher selvagem. E quando eu Lógico, né? Tem muito uma inspiração ainda da Clarissa Pinkola Estes, do livro Mulheres que Correm Uhum, com Lobos, mas não é uhum. o oráculo do livro. Algumas pessoas às vezes perguntam: é o oráculo do livro de Mulheres que Correm com Lobos? Não. Quem quer o oráculo do livro, eu indico a Marina Appelt, que tem Isso, sim o oráculo das lobas, e aí você sim. encontra ali, né, os capítulos e todos os personagens, assim. Mas o oráculo da mulher selvagem, ele foi a minha jornada no autoconhecimento. Uhum. Então, quando eu comecei, assim, eu comecei a desenhar. Inclusive, eu desenhava meu próprio corpo, né? Porque eu até explico, eu não sei desenhar. E aí, quando eu queria fazer um desenho de uma determinada postura, uma determinada forma do corpo, eu não conseguia encontrar uma referência, era mais rápido bater uma foto minha e E desenhar a mim fazer de mesma. você mesmo. E acabou sendo um autoconhecimento esse, né? Então, assim, aí, sem querer, não foi intencional, mas quando eu olhei para aquelas pinturas, são 42 cartas, quando eu olhei para aquelas pinturas, eu vi que tinha ali uma história, tinha uma narrativa. E o que eu falo não é a minha narrativa, não é a minha história, mas é a narrativa de uma mulher buscando o feminino sagrado. Porque eu ouvia falar Uhum. isso, né? Mas o que é esse feminino sagrado? O que é isso? De que matéria que isso é feito? De que Uhum. substância é feito esse feminino sagrado? Então, Uhum. e ao mesmo tempo, eu fui lidando com as minhas dores, né? Então, assim, algumas pinturas aqui que aparecem, eu pintei assim no momento de muita emoção, de muita dor, de muita tristeza, de muita alegria, de muito prazer, de muita dança. Então, são essas narrativas e aí eu falo, né, que é para mulher, né? Então, assim, não que os homens não possam utilizar o oráculo da mulher selvagem,
Não é isso. Mas assim, a história é a narrativa de uma mulher. Então, os símbolos utilizados, eles fazem mais sentido ou são mais próximos, talvez, de mulheres. Então, Uhum. é a história dessa mulher tentando se curar dessas feridas, né? Algumas feridas eu falo, algumas feridas são herdadas, outras elas foram criadas ali, né? Surgiram principalmente na primeira infância, na infância. A Vanessa é Uhum. psicóloga, então aí ela tem muito desse conteúdo para falar. E essas feridas sociais, porque como nós mulheres, né, trazemos feridas que são socialmente imputadas, são feridas que vão sendo transmitidas. Então, mesmo que eu não tenha sofrido determinada agressão ou determinada dor, por eu ser mulher e pelo feminino estar sendo muitas vezes ultrajado, eu compartilho daquela chaga. Uhum. Sim, Né? muito. Um inconsciente coletivo, né? Exatamente, é no inconsciente coletivo. Então eu acesso, né? Então assim, o feminino, ele tem que, e no livro da Clarissa Pinkola-Estes, ela fala, né, mulheres que correm com lobos, a gente tem que olhar para os nossos ossos, né? O primeiro capítulo é o capítulo de La Loba, né? E olhar para esses ossos é olhar para esses mortos, é olhar para essas dores, é olhar para esses abusos e que inevitavelmente passamos uma vez que compartilhamos essa condição feminina e, e caminhar a partir disso. Mas assim, tanto que eu falo, né, que a jornada inicial assim é lidar com os mortos. O primeiro caminho do feminino, e não à toa nós sangramos, né, mensalmente, né, tem esse sangue, que o sangue é a vida, mas esse sangue que esvai também é a morte. E é por isso que o feminino está tão relacionado a esse ciclo de vida, morte e vida. Que a Clarissa fala tanto no livro, né? Perfeito. E aí, eu vejo assim, tirando pela minha experiência, né? É um, os oráculos, primeiro assim, tem uma coisa muito, em cima dos oráculos tem uma coisa muito mística, então muitas pessoas não acreditam, né? Na potência dos oráculos. E aí eu Uhum. sempre faço um trabalho no círculo de mostrar a sincronicidade que os oráculos trazem, né? Eu até faço um círculo, né, no círculo com elas. E eu fiz um oráculo de figuras recortadas de revistas, justamente para mostrar, olha, quando você coloca que é um oráculo, vai ter uma sincronia que vai acontecer, né? E daí eu peço para, antes delas falarem o nome delas, dizerem por que vieram, eu peço para elas tirarem uma cartinha e deixar a cartinha virada. E Uhum. aí tá, elas tiram a cartinha e daí elas começam a falar delas e falar porque vieram, que vieram buscar. A hora que elas viram a cartinha, o que acontece? Não existe A coincidência. cartinha tem tudo a ver com aquilo que elas falaram, daí elas ficam às vezes até assustadas com isso, mas é a sincronicidade. O oráculo ele traz essa, eu digo assim, é uma ferramenta de autoconhecimento muito potente, porque aquilo que você não está conseguindo ler do teu inconsciente, o oráculo mostra escarrado na tua cara, né? E aí esse processo, porque que nem o oráculo da mulher selvagem, eu sinto tanta potência nele, Jennifer, por quê? Porque ele foi feito a partir de suas vivências, então não é qualquer, né, essa ressonância que tem, que você falou do feminino coletivo, né? E são dores comuns, minha, sua, de todo mundo, né? E aí quando eu tiro, pelo menos assim, o teu oráculo é um negócio assim, as minhas clientes falam assim, Vanessa, deixa ele por último, porque sai. Às vezes eu faço constelações com as cartas e aí eu tiro por último o céu para dar um caminho, um norte para a pessoa olhar, né? E todo mundo fica assim impressionado com essa preciosidade, porque realmente toca o coração da gente, né? A gente entende, né? Qual é o recado.
Nossa, eu fico emocionada, assim, com isso, né? E é muito louco, né? Porque, veja, todo o processo de criação foi uma coisa muito solitária. Ainda Uhum. que, obviamente, né? Ainda que tivesse aí um trabalho meu enquanto feminino, ainda que círculos de mulheres, grupos, ainda assim o trabalho de criação, de pintar, é muito solitário. E agora eu É ouço muito solitário. essas mensagens e as pessoas falando assim, então é emocionante, sabe? Agora, assim, é como eu falo que é uma troca, né? Eu entreguei algo e agora eu tô recebendo isso, né? E eu vejo assim as pessoas sendo tocadas. Então, é muito emocionante. E o que você falou sobre a questão da magia, né, do oráculo, eu acho assim que o oráculo, ele mostra até quando a gente não quer ver, né? Porque às vezes sai uma carta e você fala, não, essa não, tá quebrado isso. Mexe de novo aí, porque Sai de isso novo. sai de novo. E às vezes mistura e sai a mesma carta, né? Você fala, pronto, tava. Ai, muitas vezes eu já fiz isso. Não, não quero ver isso, não quero saber isso. Mexe de novo, tira, sai a carta de novo. Sai a carta. Então, assim, olha para isso, né? E eu brinco assim, né? Porque assim, o que que acontece? A arte oracular, lógico, ela pode ser, eu até brinco, né? A forma mais, acho que menos rica de usar essa arte oracular é tentando prever o futuro, né? Sim. É a menos rica no sentido assim que oferece menos possibilidade de interpretação. Porque a forma Uhum. mais rica é realmente qual é o processo interno que está acontecendo dentro de mim e que eu talvez não esteja conseguindo enxergar ou perceber, ou talvez uma pergunta assim, o que eu preciso ver nessa situação que possibilitaria uma melhor compreensão, né? Então é olhar para dentro, assim. E eu penso muito a arte oracular como uma arte feminina. Inclusive, quando a gente Muito. pensa, né, no grande oráculo de Delfos, qual é a história por trás do oráculo de Delfos? Na verdade, ali existia uma grande deusa, Piton. Era Sim. uma deusa serpente. E Apolo, né? Uhum. Então, assim, ontem eu até no encontro brasileiro de druidismo e reconstrucionismo celto, eu fiz essa narrativa de quando a gente passa dessa sociedade antropomórfica, centrada na figura da fêmea, para uma sociedade patriarcal. Tem uma transição. E isso é narrado Sim. na mitologia. Então, por Uhum. exemplo, o que que acontece? Nessa transição, Apolo vai lá e mata essa deusa a flechadas e o corpo dela cai numa fenda. E aí, aqueles gases, né, que vão subindo, as sacerdotisas da deusa Piton, as pitonisas, daí vem o nome, as sacerdotisas da deusa Piton inalavam aquele cheiro e entravam, aqueles gases e entravam no êxtase. Então, era feminino, mas quem fazia a interpretação era o homem, era o sacerdote. Então, há uma apropriação dessas artes, né, dessa arte oracular, que é feminina, tanto que a maioria são as cartomantes, são as ciganas que leem as mãos. Então, essa capacidade de ler o mundo, que é muito importante, essa capacidade de ler o mundo, ela de alguma forma, primeiro ela vai ser apropriada e depois ela vai ser ridicularizada. Ah, isso daí é misticismo, isso é balela, isso daí, sabe? Então é esse Isso não é de menosprezo, Deus, não é de Deus. Perfeito. né? Quando isso é um conhecimento feminino, e eu acho que a grande magia mesmo é quando a gente passa a fazer do mundo um oráculo. Sim, E aí entra a intuição, né? exato. Sabe? Eu sempre digo, né? Tudo pode virar um oráculo. A borboleta que passa na sua frente, o cachorro que você quase atropela, o teu Hum, sangue menstrual. Outro dia eu falei para uma cliente, né? Começa a ler o seu sangue, que nem a gente lê oráculo. Como assim, Vanessa? Falei assim, então, a hora que desce, que mancha a sua calcinha, às vezes vai formar algum símbolo que você consegue ver e esse símbolo vai te trazer uma resposta. E aí aham. no outro dia, passou uns dias, ela menstruou, ela me mandou, Vanessa do céu. Agora tudo eu vejo uma coisa no meu sangue menstrual. Eu falei, se você tá vendo,
vai lá e busca interpretar o que isso significa, porque é alguma coisa que o teu corpo já está dizendo para você, né? Então, o que você falou é muito real, tudo é um oráculo, Tudo é um né? Que a oráculo. gente, que isso foi nos tomado. Isso foi dito pra gente que é pecado, que não é de Deus, que é bruxaria, que, enfim, Uhum. bruxaria no sentido negativo, né? Não, Sim. enfim. E aí a gente Eu tenho começou a se medo. desconectar disso. Eu até não Isso, gosto muito desse termo bruxa, porque ele tem uma carga muito negativa, né? Eu vejo como sacerdotisas, né? Um sacerdócio feminino, sim, né? Porque o que aconteceu com as bruxas, né? E quando a gente fala de uma mulher assim, aquela ali é uma bruxa, dificilmente é um elogio. Dificilmente, sim. né? Eu queria até falar essa questão. Eu não sei se você conhece, existe até uma prática oracular mesmo envolvendo sangue, né? E aí eu acho belíssimo, mas assim, novamente, né? Olha, nosso sangue foi dito que era sujo, né? Tanto que algumas pessoas, Sim. algumas práticas espiritualistas e religiosas, quando a mulher está sangrando, ela não pode se misturar, ela tem que ficar à parte, né? Uhum. Então, assim, tanto que as mulheres sofrem muito, eu acredito que essa dor do sangramento tem muito a ver com essa repressão do sangue feminino. Mas posso contar aqui como que é esse oráculo? Não sei se Pode, você conhece. pode. Claro que pode. É muito bom se conectar com esse sangue. Isso eu aprendi de uma bruxa, né? Bruxa no positivo, aquela bruxa assim. É, conectar com esse sangue, colocar uma intenção para esse sangue. Eu, né, pelo menos eu recolhia o sangue naquele copo, né? Hoje eu até estou usando o absorvente de pano, mas eu, é, mas eu usei durante muito tempo aquele absorvente de copinho. Quem Sim. utiliza ele, eu nunca fiz. Tá aí, teria que ver como fazer ele agora, né? Mas quem utiliza o Você copinho só coloca agora, você pega o potinho, o seu potinho individual, né? E você põe o absorvente ali para escoar a primeira água. Aí vai Hum, sair a primeira água e você não dá para, eu acho que até sei o que você vai contar, mas ele não fica tão denso, né? Não dá para usar é, como tinta, mas dá para é usar. possibilidade, né? E aí, para quem Uhum. pega aquele copinho, né? Quando tiver com sangue, conectar com aquele sangue, você pode deixar uma folha de papel, pode trazer velas, né? Pode trazer, ritualiza esse momento. Ritual, eu gosto muito. Para mim, a explicação mais bonita de ritual está no Pequeno Príncipe. Quando ele diz ritual é o que faz com que uma hora seja diferente das outras horas e um dia diferente dos outros dias. Então, quando eu me preparo para um ritual, eu estou falando para o meu inconsciente, né? Uma forma de comunicação com o inconsciente. Essa é uma hora sagrada. Eu estou usando elementos aqui que usualmente eu não uso, de uma forma que usualmente eu não uso. Então, fazer disso um ritual, né? Pode trazer velas, o que for, música. E aí, entrando em contato com esse sangue que está no copinho, deixar pingar numa folha de papel em branco. Ele faz sangue pingar, né? E aí tem essa conexão, tem a textura do sangue, tem o cheiro do sangue, tem o toque do sangue, tem toda uma sacralidade ali de ver aquele sangue como toda a potência de vida que está ali, toda a potência do feminino ali, toda essa vida que não foi gerada, que é isso que o sangue representa, e olhar para esse sangue e deixar aquele desenho no papel. Aí você dobra, né? Pelo menos foi assim que eu aprendi, você dobra, você espera um pouquinho, depois você abre e você vê o que se formou ali. E você vai dando sentido, né? Então essa é uma forma de usar o sangue como oráculo. Sim. É muito intenso isso, né? Ainda ontem, na outra live que eu estava aqui com a Gabi, falando sobre conexão com a natureza, e a gente dizendo que essa conexão não começa na natureza propriamente dita, mas nessa conexão com a tua própria natureza, essa natureza interna, que é o teu ciclo, que é a tua menstruação, né? E o quanto que a gente se desconectou disso, né? Por Uhum. conta de todas essas crenças que você falou.
né? A bruxa, ela é aquela que vai ser queimada na fogueira, né? Então a gente já tem isso instalado na nossa memória, então, e quem foram essas mulheres? Foram só mulheres que seguiram sua intuição, seguiram sua conexão, que mexiam com plantas, que, enfim, que diziam não para algumas coisas que as mulheres naquela época não diziam não, né? Joana d'Arc foi uma delas, né? Então aí a gente tem mesmo esse peso sobre essa conexão, essa intuição feminina, né? Parece que Uhum. se a gente for se conectar com a gente, alguma coisa vai dar errado, né? E não certo. Sim. Tem até, às vezes, né, pode até ter esse medo, né? Porque, por exemplo, uma vez eu fui fazer um retiro e retiro de silêncio. Eu gosto muito do retiro de silêncio, né? E quando eu falo para as pessoas, a pessoa fala assim: nossa, mas retiro de silêncio. Aí eu falo com quem? Não, você não fala, né? Mas eu vou ficar comigo mesma? Não, que coisa terrível, né? Então, eu até brinco. Uma forma de avaliar a sua companhia, ela é tóxica para você. Então, esse ambiente interno, né? Existe um ambiente externo e existe um ambiente interno. Qual a qualidade do ambiente interno que cada um cultiva? E olhar para isso, porque se esse é um ambiente tóxico, é muito provável que o ambiente externo ele reflita de alguma forma essa toxicidade, né? Sim. E aí eu não vou querer me conectar comigo mesmo, né? Só que quanto mais eu resisto, mais vai ficando tóxico. Exato. Né? E aí essas águas internas nossas, elas precisam ser removidas, né? Porque elas estão ali, que nem você falou, são memórias ancestrais que estão ali. E se eu não tenho essa consciência, não faço essa limpeza, eu nunca vou me conectar, né? Eu tenho eu falo, no círculo de mulheres, eu falo muito isso, né? O quanto a gente pode é, a nossa intuição pode estar com o nosso GPS pode estar errado. Por Perfeito. que que isso acontece, né? Porque, que nem você falou, tem lá coisas da minha criança que eu não olhei, tem coisas do inconsciente coletivo que eu nem sei que existe, porque se eu não olhei para minha criança, eu nem acessei esse inconsciente coletivo que toca todo mundo, né? E aí, como eu quero que isso funcione? Então não vai funcionar, porque você não está conectada, você não tá se permitindo olhar para suas sombras, olhar para os seus incômodos, a intuição não vai funcionar, né? E o teu processo de criar o oráculo foi muito claro, né? A partir do teu processo interno, né? E o Uhum. meu também. Eu tô terminando de criar um aqui, não sei o que eu vou fazer com ele depois, mas começou no meu processo de dor também, totalmente de dor, momento totalmente eu comigo e mais ninguém, né? Sim. E as pessoas têm muito medo desse eu comigo mesmo. Uhum. E ainda mais na data de hoje, né? Dia dos Namorados. E toda a carga que ela representa, né? Então, na live mais cedo com a Marina, a gente estava falando sobre esse amor romântico, né? Que introjetaram essa ideia de que eu só serei completa a partir do momento que eu tenho uma outra pessoa. E quando não há essa outra pessoa, como que vai ser, né? Se meu ambiente já é tóxico, como que vai ser essa minha relação comigo? Como que vai ser não ter, como que é não ter alguém no Dia dos Namorados, principalmente nessas datas, né? Ano Novo, não ter ninguém no Ano Novo, meu Deus, né? E aí isso Uhum. vai fazendo, se o meu GPS já não está bem orientado ali, não está bem calibrado, né? Pode fazer com que a relação seja uma fuga desse ambiente interno que eu não estou sabendo lidar. E além do que, eu estou direcionando sempre toda a minha energia para mais relacionamentos que não necessariamente vão ser os relacionamentos amorosos que eu espero, mas assim, até porque o meu GPS ele está me orientando ali, muito provavelmente eu vou ser de alguma forma guiada a Brasil. lidar com aquilo que eu não quero ver. Exatamente. Exatamente.
eu vou cair na boca do leão, na boca do Barba Azul, né? Tá bom? O GPS tá ali mostrando, Barba Azul à direita, vira à direita, né? Exatamente. Porque, na verdade, eu tenho dentro de mim um Barba Azul que eu não tô olhando, né? E é Exatamente. doloroso olhar para isso, né, Jennifer? Não é um processo gostoso, né? Quando você começa a se relacionar e daí você fala assim, mas Barba Azul de novo? O que eu tô fazendo que eu não tô, né, me percebendo, né? Essa semana eu atendi uma mulher já, mãe, tem filhos e tudo mais, e ela disse assim para mim: eu só vou me sentir completa quando eu tiver um homem. Uhum. Aí eu falei assim: você prestou atenção no que você disse? Ela falou assim: ah, eu acho que a gente só se sente completa quando tá com o outro. Aí eu falei assim para ela: então, enquanto você estiver pensando isso, você vai continuar atraindo o mesmo tipo de cara que você está se queixando agora, Sim. né? Que são mais novos, que querem colo, que são bebezões e etc. Né? Mas Uhum. por quê? Porque ela se mantém acreditando que ela só vai ser completa se tiver um homem, né? É. Sim, eu acredito que a energia masculina, olhar para essa energia masculina que tem dentro da gente, acolher essa energia masculina, faz parte. Senão a gente realmente vai ficar incompleto, porque a gente é masculino e feminino. Mas Uhum. esse masculino fora, enxergar que só através desse masculino fora eu vou estar completa, né? Uhum. Então aí eu vou cair na culpa do Barba Azul, Perfeito. com E eu até certeza. quero complementar isso, né? Porque o que acontece? Quando a gente pega os contos de fadas, geralmente os contos de fadas que tem personagens que a protagonista é uma mulher, acontece, eles terminam geralmente com o casamento. E, né, e aí isso Uhum, fala assim, ah, então a mulher, né, o fim de toda jornada feminina é o casamento. Vamos observar isso com calma, pode ter uma outra interpretação esse conto, né, esse final. Porque no passado existia essa percepção da sagrada união, o hierogamos, né? E ela pode acontecer externamente, mas ela primeiro precisa acontecer internamente. Então, como você falou, uhum, eu tenho o meu masculino e o meu feminino. E os dois estão à minha disposição. Eu não preciso ser só o feminino, nem ser só o masculino. Eu posso fazer a sagrada união interna, o casamento alquímico interno. E aí, quando esse sim, casamento alquímico ele acontece internamente, existe uma possibilidade, sim, de que ele aconteça só externamente. foi. Então, eu, a meu ver, a minha leitura dos contos de fadas, tem até um conto, que é um conto africano, chamado Três Ovinhos. Ele se encontra até fácil, ele no, né, no Google, através do Google. Mas ele é muito bonito, né? Porque é uma mulher que ela sofria muito, enfim, tem toda uma história, eu não vou nem entrar em muito detalhe, mas ela encontra três ovinhos. E ela vai. E os ovinhos, olha só, acabam sendo o GPS dela, porque ela tá perdida. E os ovinhos, de repente, ela percebe que ele fala. Assim, vira direita, e ela vai. Vira esquerda, e ela vai vendo, vai fazendo, né? Vai passando umas aventuras seguindo as orientações desses ovinhos. No final da história, ela descobre que são três príncipes que estavam enfeitiçados e ela se casa com um deles. Mas o que eu quero mostrar nessa história? A orientação, o que o masculino faz? O masculino é a orientação. Masculino é quem dá esse direcionamento. Quando o Bert Uhum, Hellinger fala, né, o feminino segue o masculino, é isso. Mas o masculino, ele sim. serve ao feminino. Então, é esse o casamento. E aí ela se casa com um desses príncipes. Mas veja, por que eu estou trazendo isso? Porque esse era o masculino interno. Esse era o masculino que estava orientando. Esse era o GPS interno dela. Então, o casamento não representa, ah, ela só foi feliz porque ela se casou. Não. Significa que ela foi capaz de incorporar, de acessar esse masculino interno dentro dela e fazer essa união sagrada. Perfeito, né? E o quanto que a gente ainda tá achando que precisa fazer isso pro lado de fora, né? E aí a gente se esquece que a gente precisa ser pra gente primeiro, né? Pra depois ser pro outro.
Sim. Essa é até, né, tem uma, que é uma frase assim, eu particularmente eu não sigo o cristianismo, né, mas eu gosto muito da mensagem de Cristo, mas a religião cristã, eu não, embora eu tenha sido cristã durante uma parte muito grande da minha vida, mas é amar a si, né, amar os outros como a si mesmo, não é o contrário. Então, o primeiro tem que ser, porque assim, eu só posso dar aquilo que excede, né? Eu só posso Sim. dar o que eu conheço. Então, assim, eu não amo a mim, eu não vejo a mim mesma. Essa ideia, né, de que nesse amor do outro eu vou encontrar esse amor próprio, essa é uma ilusão, essa é uma projeção. Tá. E Jennifer, me fala uma coisa, você está fazendo outro livro, né? Tô. Que eu vi outro dia. O que que você está aprontando? Então, essa foi uma, essa é uma, enfim, é uma, eu chamei da jornada da grande mãe. Então, eu busco, né, eu falo sobre isso, né, sobre essa, como eu falei no começo, essa transição dessa sociedade centrada na fêmea, eu pego os mitos, né, como a gente passou para essa sociedade patriarcal e como isso teve um efeito na psique feminina, na psique da mulher, como a fragmentação das deusas. Então, antes a gente tinha uma grande deusa, a grande mãe, e essa grande mãe, ela vai se fragmentar em pequenas deusas. Deusa do amor, deusa da guerra, deusa disso. São pequenas deusas, são deusas menores. E aquela completude feminina, ela se perdeu. Tanto que alguns autores vão falar que a gente vive hoje uma orfandade da grande mãe. E E aí, Jennifer, nossa, como a gente vê isso, né? Aquele discurso assim, que a gente percebe que está bem instalado no inconsciente. Ah, mas para eu ser uma boa profissional, eu não posso ser mãe. sim, E aí a gente vê o quanto essa fragmentação ela está presente, está forte, né? Unificar isso é uma coisa assim bem é bem intensa, né? Porque é um trabalho de formiguinha, sim. porque é muito enraizado que quando eu sou uma coisa eu não posso ser outra. Se eu sou boa profissional, eu não posso ser a mulher da casa, eu não posso cuidar dos filhos, eu não vou conseguir ser boa, né? Essa fragmentação, tanto da santa e da profana também, né? Então, se eu sou mãe, eu já não posso mais na cama ser aquela Uhum. mulher que eu era antes, porque agora eu sou mãe, né? Ainda, E isso gera um sofrimento imenso, ainda mais imenso nas mulheres. na sociedade ocidental, que a gente tem a presença da Virgem Maria. Olha isso, né? A mãe é virgem. Isso já diz tudo. Eu brinco que é assim, né? Acho que foi você que eu escutei falando hoje que você tinha que perguntar pro cara até em quem ele vota, porque hoje era importante perguntar isso, né? Eu pergunto assim, qual o seu exemplo de mulher? Quando ele fala Virgem Maria, eu falo, ixi, tô ferrada. Tô ferrada. Porque esse lugar é impossível de ser alcançado. Perfeito. Entende? É santo, né? E assim, ela é virgem, ela tem toda uma história que nós aqui não vamos alcançar, Mas né? então, dentro dessa narrativa patriarcal, o que que acontece? De uma grande mãe, né? Essas são o Joseph Campbell, ele quando ele analisa os mitos do mundo todo, os mitos criadores, ele vai dizer que existem quatro tipos, né? Primeiro a deusa cria o mundo sozinho, depois é o Uhum. casal divino, depois do corpo da mulher é criado o mundo e por último o Deus macho cria o mundo sozinho. Então, o feminino até é permitido, mas ele é não divino. Maria não é divina, ainda que ela tenha tido uma criança divina, ela mesma não é divina e ela é virgem. Então, essa é a única possibilidade de existir um feminino dentro Exatamente. dessa narrativa patriarcal. E mesmo esses femininos, quem vão ser? Eva, né? Lilith. Lilith foi expulsa.
porque quis ser igual. E Eva causou toda a queda do paraíso, né? Culpa da mulher. Então, essa narrativa, e aí o que eu faço? O livro eu mostro um pouco, né? Então, são duas partes. Primeiro, eu resgato essa narrativa. E na segunda, eu busco nos contos de fadas, por isso que eu tô, né, buscando, estudando esses contos de fadas. Eu busco os contos de fada, pistas que a gente possa fazer o caminho inverso, da fragmentação para a unidade, da fragmentação para a inteireza, dessa fragmentação para a integridade. Então, esse é o que eu estou tentando. Assim, eu já terminei o primeiro manuscrito e vou agora, né? Mas agora tem que reler. Então, e você falando aí, outro dia eu vi uma propaganda e eu fiquei me perguntando, eles estão refazendo o conto de fadas agora, sem que a mulher seja a que fica na janela esperando o príncipe, né? Uhum. E daí eu fiquei pensando, tá, tem um lado positivo disso, com certeza. Mas aí, mais uma vez, a gente está pecando, entre aspas, o pecando. Porque onde está a vulnerabilidade? Perfeito. Eu tiro a mulher de total vulnerabilidade para uma nenhuma vulnerabilidade. E Uhum. aí eu acho que o caminho seria em que os dois podem se salvar, né? Em que momento ela salva ele, em que momento ele salva ela, e que juntos eles conseguem criar um espaço ali de encontro e de totalidade, né? E aí eu fiquei muito pensando, até comentei com a minha irmã aqui em casa, eu falei, gente, já pensou as meninas daqui para frente se começarem a achar que não precisam, né? Óbvio, a gente não precisa ser resgatado por ninguém, é a gente mesmo que tem que se resgatar, Uhum. mas no sentido assim de que eu não posso expressar minha vulnerabilidade, eu tenho que ser forte o tempo todo, eu tenho que salvar o outro o tempo todo, E o né? feminino já tem tanto isso de salvar. Eu vi essa mesma, olha, eu vi essa propaganda, eu fiquei assim, falei, deixa eu ver mais sobre isso. Aí tem até uma história que o homem tá dormindo e a mulher. Eu falei, meu Deus do céu, né? Mais uma Eu coisa. vi, foi exatamente isso que eu falei, meu Deus. E agora? E Será que eu agora tô vou tão ter que errada salvar, nisso que eu tô vendo, vou ter que né? salvar o Porque é o que você Belo. é porque é o que você dá esse ponto de fada a partir desse Vanessa deu uma travada. travou, Pronto, voltou. 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 É você olhar esses pontos de fadas a partir de o que está por trás disso, que nem você está fazendo, né? De olhar que há essa união sagrada. Achei isso lindo, nunca tinha parado para pensar nisso, né? Então Uhum. é muito interessante olhar e profundo, né? Sim. E até sobre essa questão, eu até tenho uma outra interpretação, porque tem alguns contos, né? O que pode representar? E aí tem uma infinidade de interpretações, né? Isso é o bacana do conto de fadas, que a cada momento, a partir do seu próprio desenvolvimento, você dá uma interpretação diferente àquilo. Primeiro, Uhum. aquele período de latência que ela está dormindo, que ela tá ali esperando ser resgatada, é a oportunidade de desenvolvimento do masculino. O masculino se desenvolver para se relacionar com essa mulher também, né? E ainda mais nesse momento que a gente vê, né? Então eu vou salvar o homem, eu vou impedir que o masculino se desenvolva. E essa super proteção, né? Então, ainda mais na psicologia ainda a gente vê, né? Esses masculinos que nunca crescem. Então, na história mesmo de Psique e Eros, né? Eros, quando ele foge para se esconder atrás Isso. da mamãe, Aham, né? E aí, esse aham. masculino ele tem que se desenvolver. E, e às vezes essas jornadas elas podiam estar contando essa narrativa do desenvolvimento desse masculino. Exato. De estar ensinando esse masculino a ser sagrado, a aceitar o feminino, né, com a sua ciclicidade, né? Foi exatamente isso que eu pensei, Então, assim, né? quando a Tanto gente. porque tem a jornada do herói, né? E Perfeito. na jornada do herói, é esse o processo, né? Onde eu preciso fazer o meu processo individual
para depois, lá no final, eu conseguir fazer integrar entre o masculino e o feminino, né? Então é Perfeito. muito. E assim, quando a gente fala de contos de fadas, eu acredito, assim, você falou assim, ah, como é que vai ser para essa. Eu acredito que não adianta tentar maquiar o conto de fadas, porque assim, o conto de fadas, né, tem um estudo hoje que mostra que antigamente, até pouco tempo atrás, tinha uma ideia que o conto de fadas era uma compilação recente, era algo recente, que tinha surgido mais ou menos no século XVI. Mas tem um Uhum. estudo de uma portuguesa, uma linguista, que ela faz uma árvore genealógica dos contos de fadas e ela demonstra que alguns contos de fadas remontam a mais de 6.000 anos. Então, eles são mais antigos Hum, até do que os contos, do que os mitos. Nos Então, o que eu mitos. quero dizer com isso? Ele é uma construção social. Ele foi uma construção de 6.000 anos até que chegasse aqui. Não foi um indivíduo que falou assim, quero colocar isso no. Não é assim que se constrói um conto de fadas, entende? Ele é construído, tanto que conto de fada não tem autor. Embora a gente fale assim, ah, esse é o conto do irmão Green, dos irmãos Green. Não, não é dos irmãos Green. Ele fez uma compilação. Então, assim, eu não fico tão preocupada que eu imagino que esse conto de fadas, eu espero, né, que ele não tem uma força para penetrar tão profundamente enquanto narrativo no inconsciente, né? Sim, sim, Nesse nesse ponto de sentido, vista, sim. Sim. né? Eu não E sei se você já viu aquela série que tem no Netflix, Era uma Vez. eu tentei, assim, eu sou péssima Eu com. não, eu não, eu não assisti ela até o fim porque ela é enorme, mas assisti alguns capítulos justamente para tentar ver o que estava rolando ali, né? E eu acho muito interessante porque eles mostram um ponto de vista da história a partir de, por exemplo, da bruxa, que a gente não Uhum, sabe o ponto de vista da bruxa. Por que ela é bruxa, né? E sim. aí conta toda a história que tem por trás, o que que aconteceu, o que que foi acontecendo, como é que era a mãe dessa bruxa, né? Que é Uau. a madrasta, né? Uhum. Que era uma mãe tirana, que abafava todos os desejos da filha, né? Eu achei muito interessante. Falei, nossa, é uma grande constelação. E daí, uma história ia amarrando em outra história, né? E no final, até onde eu assisti, as histórias estavam se entrelaçando ali, depois eu não assisti mais. Mas eu achei muito interessante essa visão. O que, que será? Por que, que a bruxa é assim, né? Por que, que Uhum. a madrasta se tornou madrasta? O que aconteceu para ela ser dessa forma? Sim, Muito perfeito. interessante. Essas refilmagens são muito bacanas também, né? Por exemplo, Uhum. Malévola, né? Quando você vê Malévola, você fala, gente, é um docinho de coco aquela bruxa, né? Mas é isso. E perceber também, né? Eu tenho essa visão que, na verdade, são os grandes sofredores, né? Esse vilão ali tem um grande sofrimento ali, que óbvio, né? Não tô com isso querendo passar ou justificar, não. Mas é de reconhecer esse sofrimento. Eu acho que esse cumpre um pouco esse papel, assim, né? Malévola trouxe muito isso. Eu quero ver, que já é até antigo, mas eu não assisti, é aquele Maria e João, de João e Maria. Ah, eu comecei a assistir e parei na metade, porque eu estava esperando uma coisa mais voltada para a história de João e Maria mesmo, porque é um conto que eu trabalho muito quando eu trabalho criança interior, porque é um conto que não é trabalhado, ninguém olha, e ele Uhum. traz uma profundidade muito grande nesse masculino e nesse feminino, né? E nessa busca dessa criança, enfim, de encontrar o próprio caminho, né? Aceitando os pais como eles são. Então, eu gosto muito de trabalhar João e Maria por causa disso. Mas aí eu até parei, porque não consegui chegar assim, eu tava esperando outra coisa. Sabe quando você fica frustrada com a coisa, eu parei. Não fui até o fim com ele. Ah, então eu tenho que ver, eu ainda não vi esse mesmo, não. Assim, tá na lista, né? Uhum. Mas assim, eu tenho um conto também, tem um conto chamado Maria Morevna. É um conto russo, tem até Baba Yaga, ele aparece. E esse é muito difícil de encontrar, assim, não dá para encontrar na internet, não. É, mas é muito bacana que tem essa jornada do feminino é feita por um homem.
E é lindo isso. O Ivan, eles se casam no começo da história, e é muito bacana. Ela é a deusa da morte, Maria Morevna, e ela é sequestrada. E aí, porque geralmente tem isso, né? Por exemplo, Eros e Psique, né? Do Eros Uhum, desaparecer e tal. E ao uhum. contrário, né? Então eles se casam no começo da história e ela é sequestrada. E ele tem que fazer, ele tem que ir até Baba Yaga para poder resgatar a esposa. Olha que legal. Gente, esse conto, assim, quando eu falei, gente, cara, que presente, assim, né? Então, os contos de fadas, eles têm toda uma narrativa, tem toda uma profundidade, assim. Esse livro é um dos livros, um dos contos principais que eu analiso nessa jornada da Grande Mãe, né? Mostrando isso, essa importância de permitir o desenvolvimento do masculino. Permitir que esse masculino se desenvolva realmente, né? E desse masculino ir até a mãe selvagem, ir até aquela velha que habita na floresta, né? Então, é bem Incrível isso. Muito simbólico, muito rico, e é justamente isso que a gente estava falando, esse caminho de deixar esse masculino desenvolver, esse masculino entender a própria jornada também, né? sim, perfeito, perfeito. Meu amor, estamos a quase 10 minutos do final da nossa live. E a gente podia tirar uma cartinha para você contar pra gente, mostrar esse oráculo pra gente aqui Aham, tá e certo. explicar a carta. Eu estou aqui com as 42 cartas do Oráculo da Mulher Selvagem, né? São algumas pinturas foram o começo de quando eu estava aprendendo a pintar, né? Então são pinturas muito simples. Outras, né, como eu falei, sempre são autorretratos, né? Ai, Então, tão lindas. Eu sou encantada, acho ele tão delicado, tão é... feminino. e cada um tem uma história, né? Isso aqui é a mulher que chorava rio. Vazio. Eu chorava, assim, foi um dos últimos retiros que eu participei, assim, é um retiro super forte, né? Eu, nos últimos anos da minha vida, eu me dediquei muito a essas experiências. Alguém E perguntando, a uma Jornada pessoa perguntou, da Mãe é um livro? É o meu segundo livro. Eu estou escrevendo ele e eu imagino que eu devo lançar no final do ano. Essa é a veja meta. a hora. Mas aí eu divulgo. É, E aí vou tirar uma carta aqui para simbolizar esse nosso encontro, essa que está aqui também nessa energia das pessoas que estão aqui, que estão nos acompanhando. Então, tirando. Olha isso, foi exatamente o que eu mostrei. Parece até que foi. Essa é a carta da presença. Essa Ai, carta, isso é lindo. ela, como eu falei, foi uma das primeiras cartas que eu fiz, assim. Eu fiz essa carta depois de ter uma vivência de biodança. E eu fiz uma dança com uma mulher que era muito gorda. Muito. Ela parecia a própria mãe terra, assim, sabe? E ela deitou no chão, assim, eu rolava nela, assim, mas foi uma dança tão maravilhosa, foi uma dança tão linda de conectar, né, com essa fartura, com essa abundância, assim, com essa existência, com essa aceitação do corpo, porque é uma mulher maravilhosa, bem resolvida, contente, feliz, fazendo a dança dela. E naquele momento ela falou: "Tô cansada, minha possibilidade é deitar aqui e dançar dessa forma e aceitar isso, né?" E aí essa mulher aqui que tem, né? A lótus, né? A flor do lótus sai daqui, tá vendo? Da região dela, do Ah, ventre, a árvore, porque a flor do lótus, ela é uma planta belíssima, é uma planta muito espiritual, que vai falar o quê? Dessa vida, dessa semente que ela surge lá no lodo, né? Ela caiu no lodo de um lago, num lago com uma água muito, muito opaca, né? denso. Mas uma água muito densa, e a semente caiu e a semente ela procura luz. E tem uma coisa muito bonita, né, para que a flor se abra na superfície. E tem uma coisa muito bonita na lótus, é que as folhas da lótus
não se contaminam pela sujeira da água. A Uhum. lótus, ela permanece limpa, ela permanece pura. Então, isso fala de alguma forma dessa jornada também da alma, né? Que independente do que aconteça, existe aí algo que é essencial e essa essência ela busca a luz. E isso, assim, pode ter acontecido muitas dores na vida dessa mulher. Aqui é uma fênix, né? A fênix renasce de si mesma. Também vem falando dessas cinzas, desse elemento, desse ambiente, talvez, que fosse lodo, mas essa capacidade de surgir. E esse estado de presença, né? Esse estado de presença, para mim, vem muito com esse estado de meditação. Mas veja, Travou. quando eu Voltou. falei que eu tava. Voltou. É, voltou. Uhum. Que eu falei que eu estava Uhum. fazendo uma biodança. Isso estava num estado de presença. A meditação, ela não é apenas ficar parado, né? Olhando para uma parede. Eu só posso ter meu estado de presença quando eu estou parada, quando eu estou olhando para a parede, quando eu estou meditando. Não. É esse estado de presença. E a partir desse estado de presença eu me relaciono com o mundo. Uhum. Então, essa é um pouco a história, né? Fala essa carta sobre esse estado de presença e que essa conexão com o mundo ela possa vir a partir desse estado. Então, esse é um... Perfeito. Foi a primeira carta que eu tirei do seu oráculo quando ele chegou em casa. Olha, que Que eu coisa! tava com o pé quebrado e foi assim, nossa, meu momento mesmo de estar recolhendo as minhas cinzas, né, de estar olhando para essa água densa e renascendo, né? Muito incrível. É, muito, me tocou profundamente. O trabalho da Jennifer com esse oráculo, acho que para mim foi um divisor de águas, né? Porque quem me conhece sabe o quanto eu tinha dificuldade de expressar essa paixão que eu tinha pelos oráculos, tinha um certo medo de ser julgada, né? E depois que eu comecei a olhar para o teu oráculo, eu falei, quer saber? Sabe aquele, você liga, aperta aquele botãozinho assim e você fala, é, exatamente. Delícia! Exatamente isso que eu fiz. E eu comecei a dar abertura para o meu processo de mostrar o quanto isso era importante, porque eu tinha um monte de oráculo aqui em casa, mas eu usava para mim e não expressava, né? Justamente por esses conceitos todos que a gente falou aqui do começo da nossa live. E aí, depois do seu oráculo, foi uma abertura assim, eu falei, gente, uma coisa tão sensível, tão verdadeira, tão intensa, a gente não pode deixar que conceitos limitantes nos impeçam de expressar quem somos, né? Então, o teu oráculo traz tudo isso. Para mim, eu tenho certeza que para muitas mulheres, pelo que eu vejo, chega da mesma forma, da mesma intensidade, né? E acho que é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim, para a Jennifer, que está aqui com a gente. Acho que não. Acho Acho que que a gente não. falou tanto. Acho que a gente falou tanto, né? Vanessa, te agradeço de novo essa delícia de convite, agradeço essa conexão, né? Como você falou, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas acho que desde o começo houve essa conexão forte, Uhum. assim. Agradeço esse olhar que você tem sobre esse trabalho, para o meu trabalho. Agradeço por esse trabalho maravilhoso que você desenvolve. E obrigada. E, nossa, nem tem como. E a todo mundo que está participando também, querida Gabi, olha, querida, quantas pessoas, Mário também, Shimaí, pessoas super queridas, obrigada pela participação, foi ótimo. E aí, quando você lançar o livro, eu trago você aqui de novo para você falar desse livro, porque eu tenho certeza que vai ser outra coisa que vai curar muito a gente, só da gente ler e acessar isso no nosso inconsciente.
Ah, assim, espero e gratidão. Rosa, Thaís, Renata, obrigado, meninas. Sim, a live vai ficar salva. E aí vai ficar no IGT para assistir quando você quiser, o tempo que você quiser, tá? São coisas que a gente tem que deixar registrada mesmo para quebrar a crença, né? Isso aí. Delícia, obrigada. Obrigada, minha linda. Gratidão, gratidão, gratidão imensa. Tchau, tchau. Tchau.